sou o Dr. Fábio Rocha Lima, médico patologista, diretor técnico aqui do Artemis Laboratório. Estamos aqui em pleno Outubro Rosa e hoje vamos fazer mais uma live, né? E falando hoje sobre a saúde da mulher, né? E quem está aqui com a gente hoje é a doutora Mariana Colodeto, que médica ginecologista, que vai conversar com a gente aqui hoje. Por favor, se apresenta para o pessoal aí que já está entrando na nossa live. Oi, gente, boa noite. Fábio, obrigada novamente pelo convite, participar da live aqui com vocês. Está cortando para mim. Olá, acho que deu uma travadinha na internet aí. Acho que melhorou agora, Fábio. Vamos ver, acho que sim. Vamos lá, começa de novo que cortou tudo, Mariana. Estava agradecendo pelo convite inicialmente, né? É sempre um prazer estar aqui batendo esse papo com você. E meu nome é Mariana Colodeto Soares, eu sou médica ginecologista e obstetra, né? Sou formada pela Faculdade Federal do Paraná em Medicina e nesse mesmo serviço fiz a minha residência médica em ginecologia e obstetrícia. Sou também especialista de patologia do trato genital inferior e colposcopia e tenho pós-graduação na área de ginecologia endócrina, né? Então vai ser um prazer aí bater esse papo com você. Ótimo, então vamos lá. Bom, pessoal, como eu comentei, né, nós estamos no Outubro Rosa. O Outubro Rosa, ele se iniciou, né, com o objetivo de prevenção do câncer de mama, mas hoje a gente ampliou isso, né, falando de um modo geral da saúde da mulher, né? Então, hoje vamos começar aqui, então. Ô, Mariana, quando que a mulher, né, a menina jovem, né, a adolescente, quando que ela tem que começar a procurar o ginecologista pela primeira vez? Qual é o momento da mãe levar essa menina ou dela mesma procurar o ginecologista e iniciar esse acompanhamento ginecológico? Então, normalmente, Fábio, a gente vai esperar que essa menina ela vá nas consultas com a mãe, porque ela ainda vai ser uma adolescente, né? O ideal, né, pela maioria das sociedades, é que a gente inicie esse acompanhamento próximo aí do início do desenvolvimento da puberdade, que seria quando essa menina ela começa a apresentar o desenvolvimento dos seios, dos pelos pubianos, né, que é uma fase antes ainda da primeira menstruação, mas porque a gente consegue acompanhar melhor, né, como que está se dando esse desenvolvimento, se ele está acontecendo de uma forma precoce, ou se, apesar do início do desenvolvimento, ela vai atrasar ou não a menstruação, preparar essa menina para o início, né, do ciclo menstrual, retirar as dúvidas que ela pode ter e acompanhar, né, o desenvolvimento de estatura, avaliar a parte, né, de saúde mental dessa menina, como que ela está aceitando todo esse processo. Então, normalmente, entre o desenvolvimento da puberdade e a primeira menstruação, seria o momento ideal para essa primeira consulta. Legal, ótimo, muito bom. E aí, né? A mulher, né? Ela inicia sua vida sexual, então ela começa, né? A sua vida sexual e aí ela tem que ter um acompanhamento ginecológico muito mais específico, né, Mariana? E aí, né, numa consulta, então, né, de uma mulher jovem que iniciou sua vida sexual e ela começa a ir no ginecologista. O que que é essa consulta com a mulher, né, na sua fase reprodutiva, uma mulher sexualmente ativa? O que que é abordado, o que que é importante, né, ser abordado numa consulta ginecológica, né, dessa mulher? Isso é muito importante, né, Fábio? Falando sobre até o link com o Outubro Rosa. A gente fala, né, Outubro Rosa um mês para a prevenção de câncer de mama, mas muitas mulheres, às vezes, que nem têm uma incidência grande de câncer de mama nessa idade, elas procuram atendimento ginecológico para colocar em dia seus exames de rotina, né? E essa consulta com o ginecologista, ela vai muito além de realizar exames ou da parte do preventivo do exame ginecológico em si. Então, é uma consulta que a gente vai avaliar desde as queixas dessa mulher, se ela tem alguma dor, alguma queixa sexual, alguma queixa em relação ao ciclo menstrual. Então, a gente vai observar, né, como que está a periodicidade dessas menstruações, a perspectiva, né, de planejamento familiar. Então, ver se essa mulher ela tem desejo de gestação naquele momento. Então,
se ela tem desejo de uso de algum anticoncepcional, se ela já vem usando algum anticoncepcional, se ela está bem adaptada, né? Porque é muito comum a mulher perguntar, doutora, qual que é o melhor método? Né? Não existe, existe um melhor método para cada uma de nós. Então, acaba vendo o que a gente vai pesar mais na balança de cada uma. E para aquelas mulheres que querem engravidar, para a gente, né, deixar tudo bem redondinho para que ela engravide com saúde, né? Então, a gente vai avaliar toda, né, além dos exames, né, a parte das doenças pregressas, deixar tudo bem certinho e também avaliar na questão do planejamento reprodutivo para aquelas que vão adiar, né, a gestação, dependendo da idade dessa mulher, a gente vai oferecer também a avaliação, né, da reserva ovariana para ver se ela tem alguma indicação de planejar um congelamento de óvulos, algo nesse sentido. Além disso, né, dessa parte reprodutiva, ver se ela tem algum problema de saúde, ver através do histórico familiar se essa mulher tem indicação de fazer algum exame de rotina a mais, né, algum exame com uma periodicidade maior comparado às outras mulheres. Nessa consulta a gente faz o exame clínico completo, né, então avalia pressão arterial, exame de mama, o exame ginecológico em si, né, que a gente avalia toda a genitália e os demais. De uma maneira resumida, seria isso, porque realmente é uma consulta que às vezes acaba sendo até extensa, né? Porque é muita coisa para abordar. Fábio, acho que você tá mudo para mim aqui. É o meu, é o meu, é o meu. Eu que Tá. desliguei aqui e acabei não Perfeito. ligando. Uhum. Né? Esse é um parâmetro, né, muito interessante aqui, até dessa visão mais moderna da ginecologia, né? Que a gente falava muito antigamente que o ginecologista é o médico que trata o aparelho reprodutor feminino, né? E hoje não, você fala, é o médico da mulher, Da mulher. né? Ficou Então, muito mais da abrangente, gente né? avaliar não só a questão reprodutiva, a questão do aparelho reprodutor, mas cuidar da saúde da mulher como um todo, né? Que você tocou aí no assunto de ver como é que está a pressão arterial, de ver como é que está esses exames de colesterol, ou ver como é que a paciente está de um modo geral, né, Mariana? E reforçar também, né, a parte de prevenção de saúde. Então, a gente orientar, né, periodicidade de atividade física, né, alimentação saudável, que para muitas mulheres isso já vai fazer diferença, mesmo que não estejam no pós-menopausa, por exemplo, né, são mudanças e orientações que ela pode ir seguindo desde já. Uhum, com certeza. Bem interessante. Bom, vamos lá. Bom, exame preventivo, né? Nós já tivemos uma live onde a gente focou muito isso, falamos bastante sobre esse assunto, né? Até quem quiser aprofundar pode procurar lá no canal do YouTube do Artemis, né? Mas assim, né? O exame preventivo do colo do útero, né? O que é esse exame? Quando que a mulher tem que começar a fazer, Mariana? Então, o exame preventivo é um exame que a gente realiza durante, né, a consulta. Durante a parte do exame físico, a gente avalia dentro, ali, abre com um aparelho chamado espéculo, um aparelho vaginal, e a gente tem acesso ali ao colo uterino e a gente faz como se fosse um raspado, né? A gente faz uma coleta daquela região e é encaminhado para análise, né? Então, o exame preventivo, ele serve para a gente rastrear o câncer de colo uterino. Então, o câncer de colo uterino, ele é um câncer dessa região inferior ali do útero, né? Que a gente tem acesso a ela ali, né, no exame ginecológico pelo canal vaginal. E é um câncer intimamente ligado à infecção pelo vírus do HPV, né? Quando ele é um vírus que ele já tem um potencial, a gente fala oncogênico, né? Mas de causar um câncer maior. E a persistência desse vírus, ele consegue ir fazendo lesões no colo do útero, que ao longo dos anos, essa lesão vira um câncer, né? O câncer de colo uterino, ele é o quarto câncer mais prevalente nas mulheres. Então, ele é um câncer muito importante e ele é um câncer que ele é prevenido, né, por esse exame, o Papa Nicolau. Então, no Papa Nicolau, ele vai dar pra gente, né, o resultado, ele vai trazer as lesões precursoras de câncer de colo de útero, em que a gente consegue fazer um tratamento antes da fase de câncer, né, que é um tratamento simples, curativo e pouco invasivo, né? Então, ele tem um grande benefício aí. Então, desde do surgimento do Papa Nicolau, a gente conseguiu diminuir muito a incidência de câncer de colo de útero. Então, é um exame muito importante e a gente começa, né, essa pesquisa entre os 25 até os 64 anos da mulher, faz essa pesquisa anualmente, né? E pelo Ministério da Saúde, se a gente tiver 2 exames consecutivos negativos,
a gente pode até espaçar, né, fazer esse rastreio a cada 3 anos. Legal, muito bom. Lembrando, né, que o exame de Papa Nicolau é a avaliação das células, né, do colo do útero e da vagina, que é feito no laboratório de patologia, como aqui no Artemis, né? Então eu sou patologista, né, e o Exato. nosso trabalho é avaliar as células, ver como as células do nosso corpo estão. Então é no microscópio que eu vou estar olhando como estão as células do colo de útero dessa paciente, se tem essa infecção pelo vírus HPV, se tem alguma alteração que pode levar ao desenvolvimento de um câncer de colo de útero, né? E aí a gente faz essas detecções e faz a prevenção. Então, realmente é um exame muito importante. Mas uma dúvida que sempre surge, Mariana, o Papa Nicolau é o exame para avaliar corrimento vaginal se a mulher tem uma infecção? Na verdade, não, Fábio. Então, assim, durante a coleta, né, do Papa Nicolau, então a gente vai começar esse exame avaliando toda a genitália externa, daí a gente vai abrir o aparelhinho, a gente consegue ver o colo do útero, a parede da vagina, o conteúdo vaginal. Então, durante o exame, a gente nota, assim, sinais, né, diretos ou indiretos de uma possível infecção, né, um possível corrimento. Mas o Papa Nicolau em si, ele não é um exame que muitas vezes ele vai dar o diagnóstico da infecção. Então, é muito comum a gente ver, né, o resultado de inflamação no preventivo, ou até, né, citado alguns micro-organismos, mas nem sempre isso diretamente ele vai estar associado à infecção ou não. Então, a gente acaba sendo bem criterioso, né, em relação a isso, porque o que vai dar o diagnóstico da infecção para a gente é a história, né, inicialmente, como você vai descrever esse corrimento, como que ele aconteceu, e durante esse exame a gente já consegue ter uma ideia se a paciente tem uma infecção ou não. Então, é muito comum a paciente, ela chega no consultório e ela fala, doutora, eu acho que eu tô com corrimento, eu quero fazer um preventivo, porque ela associa as duas coisas, né? Mas, na verdade, não. A gente vai fazer o diagnóstico do corrimento, né, da infecção, durante o exame, né? Dependendo então, se tiver o corrimento, a gente vai tratar para depois fazer a coleta da amostra, né, para não prejudicar a avaliação dessas células, mas a gente não faz o diagnóstico de infecções de corrimento pelo preventivo, salvo algumas exceções, né? Que o patologista consegue ver exatamente, por exemplo, a tricomoníase, né? Que é uma infecção sexualmente transmissível. Se ela for vista no preventivo, a gente diretamente trata, né? Pelo fato de ser uma infecção sexual. Exatamente. A gente pode achar agentes infecciosos Exatamente. no Papa Nicolau, né? Mas não é o objetivo claro do exame, né? E nem é o melhor método para isso, né? Exatamente. Né? Então, acho que esse dado é bem importante. Bom, então, né, deixar bem claro isso da importância, né, do exame de Papa Nicolau, de fazer anualmente esse exame, né, de prevenir um câncer que é totalmente prevenível mesmo, né? Outro exame, Mariana, que todo mundo fala muito, que os ginecologistas pedem com uma grande frequência, né? Que é o exame de ultrassom transvaginal, né? Então, esse exame, para que ele serve? Como que ele é importante? Quando deve ser feito pela mulher? Então, o transvaginal, ele é um exame muito popular também, né? A paciente faz muita associação da consulta ginecológica com o transvaginal. Mas ele não é necessariamente um exame de rotina também, né? Então, ele vai ter algumas indicações precisas, né? Então, por exemplo, a paciente com sangramento aumentado, cólica, a gente às vezes se nota no toque vaginal, no exame ginecológico, alguma alteração anatômica, sugestiva, né, de alguma outra coisa, vai ser um motivo importante da gente solicitar o transvaginal. Então, a gente tem, né, a gente faz algumas análises científicas para ver se esse exame ele tem benefício, por exemplo, para procurar doenças, né, de um modo geral, para a gente ver o benefício de solicitar um exame periodicamente, né? E, por exemplo, para pesquisar o câncer de ovário, o transvaginal ele não conseguiu detectar essa doença precocemente para fazer valer a pena, né, toda a parte negativa que um resultado alterado, mas, né, sem nenhuma relevância clínica pode trazer, né? Então, em algumas situações, por exemplo, a mulher está entrando na menopausa para a gente avaliar a camada da menstruação, o endométrio, ou a paciente com dor para a gente avaliar o tamanho do útero, se tem alguma miomatose em caso de sangramento, pólipos, adenomiose, são algumas coisas que a gente vai usar, né, na investigação, mas não é um exame
que ele vai precisar ser realizado, por exemplo, anualmente, né? Diferente, por exemplo, do preventivo ou, né, da mamografia em algumas situações, em algumas pacientes. Então, ele definitivamente não é um exame de rotina, mas ele também, né, tem os seus benefícios de trazer muitas informações para a gente em algumas situações. Legal, muito bom. Bom, nós estamos aí em pleno mês, né, do câncer de mama. Nós tivemos uma live semana passada bem legal aí, que nós discutimos bastante câncer de mama com o doutor Evandro. Então, quem quiser aprofundar, tem uma live bem interessante aí. Mas nós estamos falando da saúde da mulher como um todo, né? E a mama faz parte, né, do aparelho reprodutor feminino, né? E a avaliação da mama faz parte, né, da consulta ginecológica? Faz, Fábio. Então, durante a consulta, a parte da conversa, né, é importante a gente ver se essa paciente tem alguma queixa específica, como sentir algum nódulo, enfim, alguma retração, saída de secreção pelo bico, enfim, né, que a gente vai conversando. E durante a consulta a gente faz o exame do toque, né, da palpação da mama, da inspeção, né, a gente olha, toca e para ver se tem a indicação até de solicitar algum exame, né? Então, a mamografia, ela, né, muda um pouquinho conforme a sociedade que a gente está utilizando, né? Mas de acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia e a FEBRASA, que é a Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, a gente iniciaria o exame de mama, né? Que seria a mamografia, para investigar e rastrear o câncer de mama a partir dos 40 anos, né? Anualmente. Então, a mamografia, ela comprovadamente, né? Ela conseguiu detectar o câncer de mama precocemente para diminuir a mortalidade e até os malefícios, né, que a cirurgia vai trazer. Então, conseguir fazer uma cirurgia menos invasiva, com uma melhor recuperação para essa mulher, né? Então, a avaliação da mama, com certeza, faz parte da avaliação da saúde, né, geral, de um todo da mulher. E a mamografia é um grande aliado aí na busca, né, no rastreio para o câncer de mama. E só revisando, de que idade até que idade a mulher deve fazer a mamografia? A partir dos 40 anos, né, anualmente, e a idade limite, né, a idade teto, eles colocam muito que depende da expectativa de vida da mulher. Então, algumas referências colocam aí 69 anos, como o Ministério da Saúde, outras 70, outras até 75 anos, a depender de como essa mulher está de saúde, né? Mas se é uma mulher, por exemplo, 75 anos, que não tem nenhuma doença superativa, a gente pode continuar assim rastreando. E o ultrassom? O ultrassom de mama, né? Quando que ele deve ser solicitado, né? Porque você vê muita gente também perguntando, mas tem que fazer ultrassom de mama, só a mamografia? Quando que eu faço esse ultrassom da mama? Assim, o ultrassom de mama, ele vai ser um exame complementar à mamografia, principalmente quando é uma mama muito densa, né? Então, o próprio laudo da mamografia, ele vem sugestivo, dizendo que essa mama é muito densa e que isso poderia acobertar alguns nódulos, né? Então, nesse momento, o ultrassom de mama, ele entra como um aditivo, né? Algo que a gente vai juntar junto com o laudo da mamografia para entender um pouquinho melhor o resultado desse exame, né? Ou, por exemplo, em algumas situações que durante o exame físico numa mulher que é jovem, que tem a mama jovem, né, que não tem tanta gordura, a gente não vai conseguir ver tanta coisa através da mamografia, muitas vezes a gente pede direto o ultrassom de mama, que a gente vai ter, né, vai ter uma avaliação um pouquinho melhor nesses casos, né? Uhum. Legal. Já tem algumas perguntas aqui, mas deixa eu fazer um parênteses aqui. Pessoal, ó, quem está entrando agora ou quem vai ter que sair, essa live está sendo gravada, ela vai estar aqui no Instagram daqui a pouco disponível, tá? E a partir de amanhã no canal do YouTube do Artemis Laboratório. Lá no nosso canal já tem mais de 60 lives, bastante assunto interessante. Então vão lá, curta o canal, assistam essas lives. E aqui no nosso chat, por favor, vamos fazendo as perguntas, tá? Porque são essas perguntas que engrandecem a nossa live e a dúvida que vocês têm, muitas vezes pode esclarecer para muita gente aí sobre algum assunto interessante. Então aqui, ó, a Policolodeto, deve ser parente sua aqui, acredito que sim. Tá? O câncer de mama, é possível ter câncer de mama sem sentir nada no autoexame? É possível, Poli. Então, assim,
muito tempo, o Outubro Rosa até focou muito no autoexame, mas na verdade, algumas mulheres não vão sentir nada no autoexame, podem ter sim uma lesão inicial de mama, e outras vão sentir alguma coisa ao toque, que na verdade pode ser uma lesão, né, benigna, que não seja uma lesão, né, um câncer de mama. Então, o câncer de mama, ele inicia-se, né, no estágio inicial, ele vai ser pequeno, e por isso que a mamografia é tão importante, né, para detectar essas lesões menores. Então, depende muito, né, a gente fala que o médico consegue, às vezes, palpar lesões acima de 1 centímetro a 1,5 cm, mas muitas referências colocam que a própria pessoa vai notar lesões de mama a partir de 2 centímetros de tamanho, né, que a gente já considera, né, um tumor que já tem um tamanho considerável. Então, muitas vezes a gente não vai sentir nada. E aí também vem essa questão, né, da importância e ao mesmo tempo do perigo do autoexame, né, Mariana? A gente fala assim, a mulher se conhecer é importantíssimo, ela perceber alterações na sua mama é importantíssimo, mas é aquela história, né? Às vezes a mulher não sabe fazer o autoexame, ela dá uma palpada de qualquer jeito, fala, não tenho nada e não vai procurar um médico, né? Então tem esse perigo aí, né? A gente vê as duas coisas, né? As pacientes que não procuram o médico e não estão fazendo a mamografia porque não sentem nada, e a gente vai examinar, a pessoa fala, eu não senti nada, então eu não fiz exame ano passado. Um exemplo, né? E já outras pacientes que sentem alguma coisa, ou às vezes até uma mastalgia, né, relacionada às vezes a quadro hormonal mesmo, ao próprio ciclo menstrual, e elas ficam muito preocupadas, né? Então a gente vê os dois lados, né? O excesso de preocupação, né, de algumas pacientes ao se examinar, né? Às vezes de sentir o próprio parênquima da mama, né? Tem gente que começa a se tocar e sente o próprio parênquima da mama, né? O próprio tecido, e se confunde com alguma lesão. E faz parte, né? Por isso que a gente tá realmente... a consulta, o papel da consulta é a gente conseguir orientar essas diferenças também, né? E orientar cada uma aí na sua dúvida. Legal. Ó, o Pablo aqui está perguntando aqui, ó. Candidíase é uma infecção sexualmente transmissível? Não, a candidíase ela não é considerada uma infecção sexualmente transmissível, né? Então, muitas mulheres elas podem ter a cândida morando, né, na vagina, assim, colonizando a comunidade vaginal, mas sem causar infecção, né? Sem causar nenhum tipo de prejuízo. E, inclusive, ela aparecer, né? Como a gente estava conversando, né? Ser relatada no exame do preventivo, mas sem causar infecção, né? Então, por exemplo, quando a gente faz o diagnóstico de candidíase, a gente não precisa tratar o parceiro, por exemplo, né? Salvo algumas exceções quando, né, o companheiro sente alguma coisa diferente, né? Pode ser necessário, mas a candidíase ela não é considerada uma infecção sexualmente transmissível, não. Legal. Muito bem. Bom, então, deixa eu ver aqui, parece que tem mais uma pergunta aqui, ó. Psico Tainara que está perguntando aqui sobre o DIU. Quando que é indicado? Bom, vamos falar um pouquinho o que é o DIU primeiro, né? É o dispositivo intrauterino e quando que ele pode ser usado? Então, o DIU, ele, né, é um método que foi desenvolvido para contracepção, né? Então, a partir do momento que a mulher vê a necessidade de usar um método contraceptivo, ou seja, ela iniciou a vida sexual e não quer engravidar, né? Essa seria uma das indicações. Mas com o surgimento do DIU hormonal, né, que é o DIU que libera o hormônio, a gente tem outras indicações, né? Então, por exemplo, ele pode ser uma fonte da progesterona na reposição hormonal no pós-menopausa, ou para tratar doenças, né, como adenomiose, endometriose, né? Então, não só a contracepção, né? É o nosso principal foco, né, com o uso do DIU, né, principalmente o DIU de cobre, mas o DIU hormonal ele também é utilizado para tratamento de algumas doenças, para controle, né, de algumas doenças e para reposição hormonal no pós-menopausa. Aí, ó, já tem mais uma pergunta grudando aí, ó, o Pablo. Qual a diferença entre o DIU de cobre e o Mirena? É bastante diferença, né? Então, ambos são dispositivos, né? A gente insere dentro do útero e ele faz o efeito contraceptivo por estar ali dentro do útero. O DIU de cobre, ele libera, né, íons de cobre e eles são espermicidas e também vão deixar a camadinha da menstruação não receptiva a uma gravidez, né? Então, esse é o efeito. Ele estando bem posicionado dentro do útero,
esse cobre, ele como se inativasse os espermatozoides e eles não se encontram com o óvulo, tá? Já no caso do DIU Mirena, né, ou DIU hormonal também, o Quelena, né, que a gente tem, eles são DIUs que liberam hormônio dentro do útero, o hormônio de levonorgestrel, e esse hormônio ele vai fazer vários efeitos ali dentro do útero. Ele vai espessar, né, o músculo cervical. Esse hormônio ele também ajuda na inativação do espermatozoide. Ele vai deixar a camada da menstruação fininha, né? Em algumas mulheres, essa quantidade de hormônio ela também vai bloquear a ovulação, né? Então ele tem várias fontes de efeito, né? Então ambos ficam dentro do útero, precisam estar dentro do útero para funcionar bem, mas a forma como eles agem é completamente diferente, né? E tanto é que muda o padrão menstrual, né? Então, o DIU de cobre, a mulher continua tendo o seu ciclo menstrual, ele pode ter um pouquinho mais de volume de sangue por conta desse efeito mais irritativo do cobre. E o DIU hormonal, ele tende a ter uma diminuição, né, do sangramento menstrual. Algumas mulheres ficam sem menstruar, outras vão ter um padrão diferenciado de sangramento, mas eles além da forma como eles funcionam, como a paciente vai perceber o ciclo menstrual, né, vai mudar completamente também entre eles. Ó, aqui tem uma outra pergunta aqui do outro lado. A psicóloga ainda está falando do DIU. O DIU é mais eficaz que outros métodos anticoncepcionais? Aí depende, né? Vai lá, Mariana. Assim, comparativamente, né? O DIU, a gente considera um grupo de contraceptivo, né, reversível, né, diferente da laqueadura, que a laqueadura é muito eficaz, mas ela é irreversível. E ele é de longa ação. Então, né, os principais seriam o DIU de cobre, o DIU hormonal, o implante, né, o Implanon, que é a única, né, marca disponível que a gente tem aqui no Brasil. E algumas referências colocam o injetável, né, que é a injeção de 3 em 3 meses também. E desses, né, o DIU hormonal, né, tanto o DIU de cobre quanto o DIU hormonal, eles são muito eficazes. O Implanon, ele tem a eficácia semelhante também à da laqueadura, né, de taxa de gravidez, mas todos eles são muito eficazes. E o DIU hormonal, a gente vai colocar aí 2 gestações, né, cada 1.000 mulheres, mais ou menos ao ano. Então é uma taxa bem baixa, ele é realmente bem, bem seguro. Uhum. Aí, ó, a Fabi AZ. Preventivo deve ser feito de 6 em 6 meses ou uma vez ao ano? Não. A indicação da coleta do preventivo numa rotina, né, para uma mulher que nunca teve nenhum tipo de alteração de exames prévios, ela deve ser realizada anualmente, né? E caso os exames 2 consecutivos negativos, a gente ainda pode espaçar um pouquinho mais essa coleta para cada 3 anos. Mas, por exemplo, numa situação que você teve um exame alterado, que foi uma alteração, por exemplo, de baixo grau, baixa chance de lesão precursora de câncer, né? E que não precisou ir diretamente para a colposcopia, muitas vezes a gente vai indicar repetir esse exame 6 meses após, né? Então, tem algumas situações que a gente pode precisar fazer de 6 em 6 meses, como segmento, né, de algumas alterações, mas para a mulher em geral, não, né? É um exame que tem que ser feito anualmente. Uhum. E aí, ó, a doutora Natália Colodeto, acho que você conhece essa daqui. Essa eu conheço bem. Quais são as indicações da colposcopia, né? Então fala um pouquinho o que é a colposcopia, né, Mariana? Só para E para introduzir. que ela serve, quando que ela é indicada? Então, a colposcopia, né? O colposcópio, né, é um aparelho que ele é uma lente de aumento, que a gente consegue ver os tecidos ali, né? A gente pode fazer exame, usar o colposcópio para examinar a vulva, a vagina e o colo do útero. E a principal indicação, né, que a gente comentou, o preventivo, ele serve para rastrear o câncer de colo de útero. Então, quando o preventivo vem alterado, né, a gente precisa avaliar esse tecido um pouquinho melhor para confirmar até esse resultado do preventivo, né, nessa situação. Muitas vezes fazer uma biópsia para a gente confirmar e fazer o tratamento, né? Então, essa seria a principal indicação da colposcopia, que seriam as lesões de alto grau, né, no preventivo, mas muitas vezes a gente também vai fazer a colposcopia porque fez um exame ginecológico e achou aquele aspecto do colo diferente, paciente que tem infecção sexualmente transmissível, que a gente quer tirar alguma dúvida, corrimentos de repetição, alterações, né, anatômicas que a gente queira confirmar, ou até o segmento, né, das pacientes que já tiveram uma lesão no colo do útero já tratadas, ou quando a gente ainda está investigando, né? Então, seriam, acho que, as principais indicações da colposcopia.
Legal, muito bom. Bom, vamos lá, né? Nós falamos bastante, nós falamos da menina lá, da adolescente, falamos da mulher na vida sexualmente ativa, né? E aí comentamos um pouco de desinfecção, da importância do preventivo e tal, né? Mas aí a mulher chega na menopausa, né? É um período importante da vida da mulher, umas mudanças muito importantes na vida dela, né? Então, quais são essas principais mudanças que acontecem na mulher quando ela entra no climatério, né? Entra na menopausa, né? E o que muda na vida dela e o que muda no segmento, né? Ginecológico dessa paciente. Perfeito, Fábio. Assim, primeiramente, né, o que que é a menopausa? A menopausa, por definição, é algo que a gente fala quando a mulher fica um ano sem menstruar. Então, nesse período que a gente acha que ela possa estar entrando na menopausa, ficou 7 meses sem menstruar, é uma fase que a gente vai nomear, né, toda essa transição de climatério, que seria um período, né, e a transição, esse período que ela está experimentando já alguns sinais da menopausa, como, né, a irregularidade das menstruações. Então, inicialmente, às vezes os ciclos ficam mais próximos um do outro, né, as menstruações mais perto uma da outra, e depois essas menstruações afastando, né, uma da outra. Então, às vezes a mulher vai passar 2, 3 meses sem menstruar, daí menstrua, depois passa mais 4 meses, né, até que ela fique um ano sem menstruar, para a gente dar um nome de menopausa, e depois desse período, né, seria o pós-menopausa. Então, é uma fase, né, que eu acho que eu queria muito falar sobre isso, né, que a gente vê muito na consulta, que é associado a coisas negativas, né? Então, é muito estigmatizado milenarmente, né? Então, a gente tem descrições antigas que descreviam que o ovário atrofiava e mandava insanidade para o corpo da mulher, para a gente ver como é isso. E, na verdade, não, né? Então, criou-se um estigma da menopausa como algo ruim. E nós, mulheres, né, com o aumento da expectativa de vida, a gente vai viver 1/3 da nossa vida na menopausa. Então, a gente tem que entender, né, esse período e assim, aproveitar essa fase de vida, né? E a gente, como ginecologista, como médico, aproveitar essa consulta no período da menopausa para que a gente consiga prevenir as doenças, né? E prevenir toda essa parte negativa que vem. Então, quais são as principais, né, para as mulheres que vão sentir alguma coisa, né? Porque nem todas vão sentir, seria a irregularidade menstrual com a parada do sangramento, né? A parada das menstruações. Algumas delas vão ter os fogachos, né? Então, pela literatura, eles colocam que 60% a 80% das mulheres vão ter os calores. São ondas de calor que vêm dessa região do corpo, do tronco para a cabeça. Às vezes depois vem uma sudorese, né? Vem acompanhado de mal-estar, que é algo que incomoda bastante essas mulheres. A gente tem a parte geniturinária, né? Então tende a ter um ressecamento ali né, de todo o tecido da. São coisas que a gente. São, acho que, as coisas mais marcantes, né? E nesse período, a gente vai olhar para essa mulher com um foco bem para prevenção, assim, né? Então, relembrar a importância de uma atividade física, de uma alimentação saudável, rastrear, né, procurar alterações da glicemia, do colesterol, da tireoide. A partir dos 50 anos de idade, a colonoscopia é um exame indicado para procurar o câncer coloretal, manter, né, o preventivo, a própria mamografia que a gente comentou, né? Lembrar que a menopausa, em média, né, na mulher brasileira, ela vai acontecer por volta dos 51 anos de idade. Então, é um período que a gente precisa estar bem próximo e bem linkado a essa mulher para que a gente consiga deixar esse período o mais tranquilo possível, né? Que para algumas acaba sendo tão incômodo. Aqui uma perguntinha aqui da Fabia Z, né? Com que idade que a mulher deve fazer os exames hormonais para avaliação da tireoide, né? São lesões tão comuns na mulher, né? As alterações tireoidianas cada vez mais comuns, né? Então, ela pergunta aqui realmente do TSH, dos hormônios tireoidianos. Nessa consulta da menopausa, né, quando a mulher vem, já é um momento que a gente tem que pedir para avaliação. Depende se ela também tem um histórico familiar, a gente pode adiantar esse pedido, né, acima dos 40 anos de idade. E a gente vai individualizar, dependendo da história familiar e pessoal dessa mulher, ou em qualquer momento, se ela tiver alguma queixa que a gente suspeite, né, de uma disfunção tireoidiana. Então, muitas vezes a gente pode, né, independente da idade, precisar solicitar esse exame. Ok.
Aqui, a Psico Tainara perguntando o que é menopausa precoce. Ah, perfeito. Então, a menopausa precoce, na verdade, a gente está usando o termo insuficiência ovariana prematura, né? O termo médico seria, pra gente, é quando a mulher ela entra na menopausa com menos de 40 anos de idade. E a causa, né, depende. Então, tem algumas que vão ser por cirurgia, a mulher retirou os ovários por algum motivo, realizou uma quimioterapia, uma radioterapia, doenças, né? Então, reações autoimunes podem atacar, digamos assim, o ovário e fazer com que ela tenha essa falência ovariana mais precoce. Algumas mulheres têm um histórico familiar, então, às vezes, a gente tem que procurar algumas doenças genéticas também que possam estar fazendo, mas é quando, né, em termos de idade, a mulher entra na menopausa antes dos 40 anos de idade. E lembrar, né, antes dos 40 anos de idade é uma indicação precisa para a gente fazer reposição hormonal, né? Porque ela deveria estar produzindo os hormônios. Então, caso, né, tenha alguma suspeita, a gente tem que investigar e tratar. Legal, muito bom. Mas, ô, Mariana, é uma fase assim que para muitas mulheres é meio complicado, né? Uhum. Aí tanto a questão psicológica, né, a questão da vida sexual. Então é um período em que a paciente às vezes ela precisa não só da questão física, mas muitas vezes de um apoio psicológico também nessa fase, né? É uma mudança muito grande na vida da mulher, né? Muitas vezes sim, Fábio. E é interessante que tem até estudo vendo isso, né? Porque muitas vezes é algo muito negativo, mas tá, às vezes é uma fase de vida que acontece algumas coisas, como perda dos pais, né, por conta da idade, os filhos saindo de casa, uma fase, às vezes, né, do trabalho, que a mulher já está se aposentando em algumas situações. Então, juntam vários fatores e realmente ela tem que ter um suporte psicológico muito grande. Então, imagina as mulheres que estão tendo, né, aqueles calores, aí vem a irritabilidade, ela não consegue dormir, fora toda a pressão do dia a dia. Então, realmente é uma fase difícil, mas que a gente tem que fazer o máximo possível para tornar ela suportável, para que a mulher se adapte bem, que vai ser uma pós-menopausa, né? Como eu falei, ela vai durar muito período da vida dessa mulher, né? Conforme a expectativa de vida hoje em dia. Então, acho que o primeiro passo é aceitar, né, essa fase, entender algumas mudanças e se ajudar, né? Então, a gente tem algumas coisas como atividade física regular, acupuntura, às vezes, né, vai dar certo, dependendo para cada paciente, a gente vai orientar, às vezes, medidas não farmacológicas, né? Então, não necessariamente vai ser um remédio, mas às vezes várias mudanças que a gente, né, mexendo um pouquinho em cada coisa, vai conseguir somar um benefício grande. Legal, muito bom. Então, seguindo aí, né, a osteoporose, né? A osteoporose realmente é uma doença que acomete a mulher no pós-menopausa, né? E aí tem exames que podem ser feitos, como a densitometria óssea, orientações, né? Vamos falar um pouquinho desse risco, né, de fraturas que a mulher tem devido à osteoporose no período pós-menopausa. Então, a osteoporose, eu acho que ela é uma doença que ela é meio deixada de lado muitas vezes, né? Então, a osteoporose, o que que é? É a fragilidade do osso, né? Que acontece principalmente no pós-menopausa. Então, a queda hormonal feminina, ela predispõe à osteoporose. E a osteoporose é uma doença silenciosa, ela não vai dar nenhum sinal pra gente, né? E é a principal causa de fratura em mulheres acima de 50 anos de idade. Então, e é aquela fratura de baixo impacto. Então, aquela mulher que escorrega e vai apoiar a mão, aquela senhorinha que cai, que já quebra o quadril, né? Que é um osso forte. Então, esse osso, ele vai ficando poroso e vai ficando frágil. E a gente tem um exame chamado densitometria óssea, né? Que a gente consegue procurar a osteoporose e fazer diagnóstico, né? Para entender se esse osso já está fragilizado ou não. Então, a densitometria é um exame que normalmente a gente recomenda a partir dos 65 anos de idade, né? Que é um período que a mulher já passou pela menopausa e já tem também uma perda óssea por conta até da idade. Mas muitas vezes a gente tem que fazer esse exame antes, né? Em caso de mulher que são tabagistas, que têm um baixo peso, que usaram os corticoides, né? De longo, por um período maior, né? Que são fatores que podem, né, se somar e aumentar a chance dessa mulher ter osteoporose. Então, além, né, do exame, de um modo geral, orientação, o que é
importante para manter a saúde óssea, né? Ingesta adequada de cálcio, né? Que seriam digamos ali, 2 copos de leite, mais algumas castanhas, vegetais verdes escuros, né? Para a gente manter uma ingesta rica em cálcio. Questionar ativamente, né? Se a mulher ela não ingere isso, se ela tem intolerância à lactose, a gente muitas vezes vai precisar fazer reposição de cálcio, manter níveis normais de vitamina D, de orientações gerais. Então, o exercício físico que previne a osteoporose é a musculação, né? Então, que é um exercício de resistência. E orientações assim, né? Piso antiderrapante, apoio no banheiro, tirar tapete do quarto, tratar a deficiência visual, evitar usar medicamento, né, com muito sedativo, porque o idoso, né, ele pode cair a qualquer momento. Então, se ele já tiver um osso mais, né, às vezes ele não tem osteoporose, mas já tem um osso, a gente fala osteopênico, que ele não chega no nível de osteoporose, mas já está mais frágil, né? Então, são várias medidas e orientações, né, para melhorar e evitar com que essa mulher tenha fratura. Então, estima-se assim, que a mulher branca, né, caucasiana, 1/3 das mulheres acima de 65 anos tem osteoporose. E uma boa parte delas não saibam que tenham. Então, a osteoporose, ela tem tratamento, né, e é algo que a gente, às vezes, né, que na verdade as pessoas não dão muita importância, né, porque não é algo muito comentado. Né, as consequências dessas fraturas na mulher idosa é muito grande, né? As consequências são muito grandes, então a importância, né, de você prevenir, de você fazer essa prevenção, né, da osteoporose é muito importante, né? Com certeza. E outra coisa, uma coisa que se falava muito, depois parou um pouco de falar, mas é tão importante que o pessoal tem muita dúvida, é a reposição hormonal, né, Mariana? Aí a reposição hormonal, a gente sabe que ela melhora a osteoporose, tem uma relação também com doença cardiovascular, mas aumenta risco de alguns tipos de câncer. Como é que é hoje essa visão médica aí da mulher que tem muito problema, né, muito sintoma na menopausa e que a reposição hormonal pode fazer bem? Como é que é essa relação risco-benefício desse tratamento? A reposição hormonal é uma paixão, assim, porque é algo que a gente gosta muito de comentar. O que a gente sabe hoje mudou muito ao longo dos anos, né? Então, o que era dito como verdade 10 anos atrás já não é a mesma coisa hoje. Mas, de um modo geral, né? A reposição hormonal, ela tá indicada para a mulher que está na transição da menopausa ou está no pós-menopausa, e o principal motivo são os calores, né? Então, a mulher que tem o fogacho, tem o calor, ela tem uma perda muito grande da qualidade de vida. E foi visto que essa mulher, ela tem um benefício importante com a reposição hormonal. Então, como você falou, né, Fábio, da parte, né, digamos, lembrar os pontos positivos, vai melhorar aí diminuir essa perda de massa óssea, né, já que a gente está dando o estrogênio que vai, né, então a gente vai diminuir essa perda de massa óssea que é brusca, né, no momento da menopausa. Tem um efeito positivo para a parte cardiovascular quando feito na fase certa, né? Então, a gente usa muito o termo janela de oportunidade, que são os primeiros 5 anos, né, da entrada na menopausa, que é o momento em que a gente, em termos médicos, né, mas assim, a gente não remodelou os vasos, então é o momento que se a gente der a reposição hormonal nessa fase, vai ser bom. Se a gente der muito depois, vai ser ruim. A gente aí vai aumentar o risco, né, de infarto, de AVC, então da parte ruim, né, da parte cardíaca e vascular. Outra parte boa, né, tem alguns estudos mostrando a associação positiva, né, de prevenção de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer. Tem efeito protetor também para câncer coloretal, mas em contrapartida, né, qual seria aquela mulher que tem da parte, né, de risco de trombose, o hormônio, né, o hormônio externo, ele pode aumentar um pouco o risco. Para diminuir isso, a gente tem algumas coisas que a gente consegue fazer, como o hormônio vindo pela parte transdérmica, né, então o gelzinho ou adesivo, e a parte do câncer de mama, né, então assim, a terapia de reposição hormonal, em muitos estudos, ela foi associada, sim, a um aumento, né, um pequeno aumento no risco de câncer de mama. Então, eu falo que reposição hormonal não é para quem quer, é para quem pode, né? Então, inicialmente, tem a fase certa, né? E é uma paciente que ela não pode ter um histórico nunca, né? Pessoal de câncer de mama,
histórico familiar de primeiro grau, uma paciente ou que está acompanhando algum nódulo suspeito, fora de cogitação, né? Então, algumas outras coisas que são contraindicações, que a gente fala que são relativas, que a gente vai ter que usar com cautela. Então, a gente seleciona bem essa paciente. Um outro motivo, né, de fazer a reposição hormonal, além da menopausa tradicional, a menopausa precoce, é uma paciente que vai ter um benefício muito grande, porque ela estaria produzindo esses hormônios, né? Mas acho que a gente avançou bastante em relação a estudo, mas eu vejo que as mulheres ainda têm muito medo, né? Principalmente quando está relacionado à parte da mama. E assim, a gente tem a segurança, né? Então não dá para começar a fazer reposição hormonal e tchau, e volta no médico ano que vem, né? Então a gente volta numa consulta em 3 meses, a gente vê se vai sentir alguma coisa diferente, tá ali para examinar o seio, pedir algum exame, se for o caso. Então, é algo que a gente consegue fazer, vai melhorar muito a qualidade de vida da mulher, mas que tem que ter um acompanhamento, né? Não dá pra gente passar o hormônio e tchau, né? Não é assim que funciona também. Muito, 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 muito interessante. Uma outra coisa que a gente colocou aqui para a gente discutir um pouco, né? É um pouco da questão da higiene íntima, né? A mulher, ela tem características, né, vaginais, características do seu organismo, né? E a higiene correta a ajuda, mas também, se for feita de forma errada, pode atrapalhar, né? Então, comenta um pouquinho sobre isso também, que eu acho importantíssimo na saúde feminina. Perfeito, Fábio. Então, acho que isso faz parte de orientação, de um modo geral, na consulta, né? Costumo dizer que nem tudo que coça é candidíase, então a gente vê muita irritação na vulva, né? Então, por cosmético, por produto, às vezes até por depilação. Então, alguns cuidados, né, que a gente pode reforçar de se conseguir, né, dormir sem a calcinha, evitar a roupa muito abafada, muito apertada, ainda mais aqui em Dourados que é muito quente. Muitas vezes a paciente ela tem o costume de usar um sabonete íntimo que tem muito perfume, que tem vários produtos, né, que vão ser, na verdade, eles vão até podem higienizar, mas vão irritar essa pele. Então, a pele da região é um tecido neutro. O ideal seria o sabonete líquido, porque o sabonete em barra ele é muito detergente, então ele pode tirar a camada da gordura protetora da pele, então é uma limpeza, digamos assim, em excesso. E o ideal seria aqueles sabonetes sem perfume, sabonetes que são desenvolvidos para essa região, né? Uma outra coisa que a gente vê na prática, lavar a parte interna, né? Então, a gente tem a área externa, que é a vulva, e o canal interno, a vagina. Então, a gente lava só a vulva, lava ali, né, entre os grandes lábios, o pequeno lábio, chega ali, mas para dentro da entradinha não pode jogar água, né? Porque isso altera muito a flora vaginal, muda o pH da vagina. Então, pode predispor a corrimento de repetição, porque você está jogando água dentro de um tecido que estava em equilíbrio, né? Então, isso é muito, muito, muito comum mesmo da gente ver. E é legal a gente comentar. Lavar a roupa íntima junto com amaciante também, a gente vê muita alergia, né? Que é algo que né, a gente vai conversando, vai vendo, e quando tira a pessoa melhora, porque depois que a gente vai transpirando ao longo do dia, ele libera um agente irritativo também. Em relação à depilação, né? Então, muitas vezes também acho que o ginecologista não tem que opinar sempre sobre a depilação, né? Só em algumas situações que a mulher realmente começa a ter desconforto pós-depilação. E evitar roupas muito, muito abafadas, muito apertadas, né? Em que a região íntima da mulher não ventile adequadamente. Acho que são as principais coisas. Falei bastante, né? Não, se a gente quiser ficar falando 5... O preservativo, que não dá para esquecer, né? Para evitar infecção sexualmente transmissível, o uso do preservativo para fechar, né? Com, acho que as principais recomendações aí. Com certeza. Se quiser transformar isso aqui num podcast de 5 horas, a gente fica aqui falando, né Mariana? Mas assim, de falar né? pouco, coitada dos pacientes. Fala pouco. Não, mas já que nós ainda temos um tempinho, já que você puxou esse assunto, eu acho muito interessante a gente comentar um pouco realmente das doenças sexualmente transmissíveis, né? Essas infecções que afetam, né, o aparelho reprodutor feminino e que são transmitidas
por via sexual, né? Então, a gente comentar um pouquinho dessas doenças, quais são as mais comuns, como você previne, os cuidados que tem que ter, né? Os principais sintomas que podem preocupar a mulher, que ela tem que procurar o ginecologista. Acho interessante abrir um pouquinho nessa linha aí pra gente, né, conversar sobre isso. A infecção, acho que sexualmente transmissível mais prevalente, né, seria o HPV, que muitas vezes ele vai estar ali de uma forma silenciosa. Então, a gente dá esse link novamente com o preventivo, né? Eu comentei da primeira consulta com o adolescente, lembrar da vacina, né? Que é algo que a gente fala muito da primeira consulta. Então, uma forma de evitar, né, a infecção. Então, a HPV acho que seria a mais prevalente e também tem esse link direto com o câncer de colo de útero. Então, o câncer de colo de útero está relacionado à infecção do HPV. Então, é uma forma de prevenir, né, uma doença muito grave. Uma outra infecção sexualmente transmissível que é extremamente prevalente, né, que é a clamídia. Então, a clamídia ela é uma bactéria e que muitas vezes a mulher não vai sentir absolutamente nada, né? Então, tanto para o homem, né, quanto para o companheiro, ela pode causar uretrite no homem, secreção, né, uretral no homem. Em algumas mulheres pode causar corrimento. Às vezes no exame a gente nota inflamação do colo do útero, dor no momento da relação sexual. E uma consequência que é bem catastrófica, né, que seria a entrada, né, a subida do colo do útero para a região da pelve feminina, né, causando a gente chama de doença inflamatória pélvica, que é a DIP, a gente chama muito de DIP, né? Mas essa inflamação interna, ela pode fazer pequenas sequelas nas trompas, fazer até um abscesso dentro daqui da barriga, ser confundido com apendicite, enfim. Pode ser uma doença extremamente grave e muitas vezes a mulher ela não vai sentir nada e depois a gente só vai ver ela lá na frente com sequela reprodutiva, né? Então, com as trompas obstruídas. Então, é uma infecção muito importante e ela é difícil, né? Porque é uma infecção difícil, às vezes, da gente diagnosticar no exame, né? Tanto pela mulher quanto pelo companheiro não sentirem nada. Exames, às vezes, de sangue, eles não têm a gente fala, uma sensibilidade, ou seja, uma facilidade da gente descobrir a doença só dosando no sangue. Então, o melhor método da gente descobrir hoje seria o PCR, que a gente consegue rastrear através da própria coleta do preventivo, né? Mas muitas vezes a gente acaba fazendo um tratamento empírico, né? Sem saber se a mulher tem ou não, mas só por algumas dicas e até pelo benefício de tratar do que de não tratar. Acho que essas são as duas principais. A gente tem outras também, né? Herpes genital, enfim, tricomonias, e dá pra gente estender aí também. E tem várias que estão voltando, né, por exemplo, né, Mariana? A gente vê, assim, eu que sou um pouco mais velho, né, que a gente viveu aquele auge, né, do HIV, da AIDS, né, em que o pessoal tinha muito medo da AIDS e acabava se prevenindo mais, né, porque se morria muito de HIV, né, no final dos anos 90, na meados dos anos 90, né, então o pessoal se prevenia muito mais, usava muito mais o preservativo, se preocupava muito mais, né? E hoje, como esse medo diminuiu, você vê, por exemplo, o sífilis está voltando, né? Eu tenho dando diagnóstico de sífilis de uma forma que você não via há uns anos atrás, né? Então, eu acho que esse recado aí da importância de usar o preservativo, de se prevenir, eu acho que é um recado interessante de ser dado, né, Mariana? E até a avaliação de algumas infecções sexuais faz parte da rotina para a mulher em idade fértil, né? Então, pesquisar, né, o anti-HIV, exame de sífilis, hepatites, né, que também são doenças sexualmente transmissíveis, pelo exame de sangue, né? Então, é algo que faz parte também da consulta da mulher em idade fértil. O HIV também mudou muito o padrão de transmissão, né, atualmente, e a gente tem essa facilidade de ter um tratamento que fez com que as pessoas, né, soropositivas, né, que convivem com o vírus, tivessem, né, tem um aumento na expectativa de vida, vivem muito bem com o vírus, mas deu um pouquinho, uma afrouxada em relação a isso, né? Mas hoje em dia eu tenho visto muito mais sífilis do que, né, dando diagnóstico do vírus HIV no consultório, assim, tem sido mais frequente. Uhum. É muito interessante. Bom, Mariana, então eu acho que a gente tá chegando aí mais no final da live, né?
a nossa perspectiva aí de trabalhar aí com mais ou menos uma hora e pouquinho de live, né? Dizer aí que nós estamos com uma audiência enorme aí, né? Mantendo aí 20, 25 pessoas direto aí na live, né? O que é bem interessante, então quer dizer que o tema está interessante, está atraindo o pessoal, né? E então eu queria aí agora nesse final você falar aí dessa mensagem final, né? Qual que seria o resumo aí para a mulher se cuidar, né? O que é o mais importante aí para você deixar de recado para essa mulher que se preocupa com a sua saúde, né? O que ela teria que tá fazendo aí? Eu acho que a saúde da mulher, ela vai englobar tudo, né? Então, a consulta ginecológica, o que a gente vai conversar, né, no momento da consulta, ele vai englobar várias coisas que a gente comentou aqui no começo da live, mas lembrar que a saúde da mulher não é só, né, realizar o exame, não é só ir na consulta de rotina, a gente ter uma alimentação saudável, realizar atividade física, focar no uso dos medicamentos, né, ou na prescrição médica de uma forma adequada. Então, são várias coisas que a gente consegue melhorar no dia a dia e na qualidade de vida ao longo da vida da mulher. E são vários aspectos realmente que a gente fica muito feliz de abordar na consulta, né? Então, às vezes, cada mulher vai ter uma demanda única, específica e que a gente nunca consegue generalizar para todas. E é muito importante ver, né? Nem o Fábio comentou, ver a live, ver com a audiência, né? Mas ver que as mulheres estão cada vez mais interessadas e mais curiosas e buscando cada vez mais a sua saúde, o bem-estar, se manter bem informadas, né? Isso é algo que acho que acima de tudo, acho que é uma das principais mensagens que a gente quer mandar, né? Manter hoje, né? O mês, Outubro Rosa, a gente fala muito sobre a prevenção de câncer de mama, mas a prevenção de doenças, ela começa, né, desde as primeiras consultas, desde como você leva a sua vida de um modo em geral, né? Então, acho que essa era uma das ideias, né, que eu quis transmitir aqui hoje também. Legal, muito bom. Né, nós, só colocando um ponto aqui, né, que nós aí falamos de muita coisa, mas nós não falamos, né, da mulher gestante, né, mas até por falta de tempo, porque não dá tempo de falar tudo isso, mas nós temos aí mais de 3 lives, nós temos 3 lives aí que nós fizemos, 2 com a doutora Ângela, uma com a doutora Janaína Kreger, né, que a gente fala aí sobre exame pré-natal, sobre a saúde da mulher gestante, sobre parto, né? Então, quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre isso, vai lá no nosso canal, né? E tem 3 lives bem interessantes sobre a gestação e tal, mas é um tempo que a gente pode debater também mais à frente novamente, né? E dizer para o pessoal assim, né? Aqui no Artemis, nós somos um laboratório bem completo. A gente faz toda a parte de anatomia patológica, né? Então, aí, a parte do preventivo, né? Se você quiser levar lá no Artemis, a gente faz a parte do preventivo, das biópsias de colo uterino, toda a parte de mama, né? Que é a parte de punção, de biópsias de mama, né? Eu, inclusive, faço as punções, né? Então, quem quiser aí, punção de mama, punção de nódulo de tireoide, eu faço em várias clínicas radiológicas, né? Então, a gente tem todo um trabalho aí em cima dessa parte diagnóstica anatomopatológica. Mas nós também trabalhamos com toda a parte de análises clínicas, né? Então, se você tiver um pedido aí de dosagem de hormônio, né? Dos exames de colesterol, de glicemia, tal, a gente está fazendo tudo lá no laboratório, tá? Então, pode nos procurar que a gente está tanto lá na Hilda Bergo Duarte, do lado do Pax ali, né? Do lado do Lar Santa Rita, quanto lá no Dourados Medical Center, ali na Presidente Vargas, né? Eu acho que tem uma perguntinha aqui, já que a gente está aqui ainda, vamos. Alguém perguntou alguma coisa aqui sobre candidíase. Cadê a pergunta aqui? Deixa eu ver aqui. Que aí a gente responde essa última pergunta antes de ir embora. Cadê? Aqui, ó. A Su Ferreira falou para você falar mais sobre a candidíase. Fala um pouquinho sobre a candidíase aí e a gente encerra, Mariana. Então, Su, como a gente estava conversando, né, muitas mulheres vão conviver com a cândida morando, né, colonizando a comunidade vaginal sem nenhum tipo de prejuízo. Mas a candidíase, quando esse fungo ele aumenta em quantidade, ele causa uma infecção, né, que é a candidíase, que ela faz muita inflamação da vagina.
Então, costuma dar corrimento, coceira, ardência, né? Causa dor durante a relação sexual. Às vezes abrem pequenas fissuras, né? Algumas mulheres descrevem como cortes, né? Ali na região da entrada da vagina, né? Na vulva. E traz um prejuízo imenso, né? Porque traz preocupação, irritação, ela é muito incômoda, né? A gente normalmente precisa examinar, confirmar, né? Que realmente é candidíase, né? Repetindo, nem tudo que coça vai ser candidíase. Mas a gente fala que é uma desbiose, né? Uma mudança aí da comunidade vaginal que tem tratamento, né? Então a gente normalmente pode fazer um tratamento com óvulo vaginal ou com pomada, muitas vezes com comprimido. E ele está associado, né, em algumas mulheres, né? Algumas mulheres vão ter essa candidíase de repetição, que é a infecção que fica vindo recorrentemente. E nesses casos a gente precisa buscar o que está sendo gatilho para essa mulher, né? Então, se ela está algumas coisas que são associadas, né? Como ingesta excessiva de açúcares, a queda da imunidade, então, às vezes, estresse, ansiedade. Então, períodos na vida da mulher que vão fazer com que ela tenha essa infecção com uma maior facilidade. Em alguns casos, né, como perguntar se ela é sexualmente transmissível, às vezes o companheiro pode ter ou não também, né, a contaminação e a infecção, então vai precisar tratar o companheiro, né, em algumas situações também. Mas é uma infecção que não é considerada sexualmente transmissível. Então, a gente tem várias coisas para ir avaliando durante a consulta para tentar prevenir um novo episódio de candidíase. Mas ela não é uma doença grave, né? Ela causa bastante prejuízo porque ela costuma incomodar bastante, né? Mas não é uma doença grave que tem tratamento e que a gente consegue, sim, prevenir com algumas orientações, né? Ou algumas vezes, em alguns casos, com medicação também. Ó, aqui tem um monte de elogios para você, aqui palminhas, chamando você de inteligentíssima, agradecendo, falando, tá? Um monte de elogios aqui, ô Mariana. Bom, então para a gente encerrar, Mariana, aí, ó, tem bastante gente perguntando aí, aonde que te encontra, aonde que você atende, se alguém quiser te procurar para fazer uma consulta, fala aí onde você está atendendo, fala um pouquinho aí dos lugares onde você está. Então, eu estou atendendo na clínica dos IPs, né? Lá eu faço consultório, faço consulta, né? E também faço exame de colposcopia, com as biópsias, né? No colo do útero, inserção de DIU. Realizo atendimento também no Pax Primavera, lá no Espaço Primavera. Faço atendimento no Hospital do Coração e no ambulatório também do Hospital Evangélico, né? Acho que são todos esses lugares de atendimento que a gente vai se dividindo aí. Mas, legal. Obrigada, gente, muito legal aqui. Ver um monte de gente conhecida na live. Legal. Pessoal, olha, então, eu quero agradecer demais a Mariana. É a segunda live que a gente faz, né? Sempre com bastante audiência aí. Muito obrigado mesmo, Mariana. Dizer para o pessoal aí que nós estamos encerrando, né, o Outubro Rosa, né, um mês importantíssimo para a gente falar da saúde da mulher. Então fizemos várias lives, temos vários posts aí falando sobre a saúde da mulher, né? Então quem quiser saber mais, nos procure aí, olhe as lives no nosso canal, pode nos procurar. Eu e a doutora Mariana estamos aí no Instagram, estamos aí no Facebook, pode tirar dúvida com a gente, pode nos procurar aí, ela deu os endereços dela, ou me procurar lá no Artemis Laboratório, estamos sempre à disposição para ajudá-los no que for possível. Mês que vem começa o Novembro Azul, a gente muda um pouco a chavinha para a saúde do homem, vamos fazer várias lives também discutindo a saúde do homem, que é um pouco mais difícil, porque é mais teimoso, não costuma procurar, não vai atrás de saúde, né? Vive menos porque não se cuida, e aí a gente precisa puxar mais a orelha do que da mulher, porque realmente eles são mais teimosos, né? São mesmo. Bom, então, Mariana, muito obrigado, tá? Obrigado mesmo, tá? E até uma próxima live. Eu que agradeço o convite, Fábio. Obrigada mesmo pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com você, conversando, né? E falando sobre saúde, sobre ginecologia, que eu adoro falar. A gente ficaria aqui horas conversando sobre isso. E estou sempre à disposição. Obrigada, gente, por quem participou aí, tá? Então, pessoal, uma boa noite a todos, tá? Até a nossa próxima live. Vamos estar divulgando aí as lives do Novembro Azul, tá?
e acompanhem as nossas postagens aí que vocês vão estar vendo as nossas próximas lives. Um grande abraço a todos, boa noite, Mariana, e cuidem da sua saúde nesse Outubro Rosa e o ano todo. Um grande abraço. Boa noite. Tchau, tchau.